Vamos lá para a nossa aula gravada dessa semana, semana do dia 14 ao dia 18 de setembro, onde nós vamos fazer uma revisão de quadriláteros, tá bom? Vamos falar um pouquinho do trapézio e um pouquinho dos paralelogramos. Aqui a gente vai dar uma passada bem rápida para vocês lembrarem só o que é cada um deles. Os trapézios, a soma em qualquer quadrilátero é 360, e a soma dos ângulos consecutivos, aqui no caso o A e o B é 180, e o D com o C também é 180. Existem três tipos de trapézio. O primeiro aqui que nós vamos falar do trapézio retângulo, é aquele que tem dois ângulos retos. Sempre AD é a base menor, BC é a base maior, dois ângulos retos, um ângulo sempre obtuso e o outro ângulo sempre agudo. O outro tipo de trapézio que nós temos é o trapézio isósceles. Esse é o mais importante, é o que a gente mais usou na semana que falamos de trapézio. O que o trapézio isósceles tem? Ele tem os lados não paralelos congruentes, tem a mesma medida, tá? Por isso ele é chamado de isósceles. O que acontece no trapézio isósceles? Os ângulos, da base sempre serão congruentes. Então a gente tem aqui que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D e que o ângulo B tem a mesma medida do ângulo C, ok? Essa é a característica principal do trapézio isósceles. As outras características também valem para ele, tá bom? O trapézio escaleno são aqueles trapézios que têm todos os lados diferentes. Os lados não paralelos são diferentes porque no trapézio a base menor e a base maior já são diferentes, né? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar é que todo trapézio retângulo ele é escaleno. Paralelogramos. Os trapézios, eles são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Os paralelogramos, não. Eles têm dois pares de lados paralelos. Essa é a grande diferença entre os dois quadriláteros. No primeiro aqui, nós vamos falar das propriedades que são comuns, ou seja, valem para quaisquer paralelogramos. Então, os lados opostos são congruentes, tem a mesma medida. Os ângulos opostos são congruentes, então o ângulo B aqui tem a mesma medida do ângulo D, e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C. E os pares de ângulos consecutivos são suplementares, então A mais B 180, B mais C 180, C mais D 180 e A mais D 180, tá? E as diagonais sempre vão se interceptar, ou seja, se cruzar no ponto médio. Do A até o M, então, vai ter o mesmo tamanho que do M até o C, e do B até o M vai ter o mesmo tamanho que do M até o D. Vamos falar agora um pouquinho de cada um dos paralelogramos. O primeiro que nós vamos falar aqui é o losango, tá? O losango é aquele paralelogramo que tem todos os lados congruentes. Então, AB, BC, CD e DA têm a mesma medida. A principal característica que vocês têm que lembrar é que as diagonais são bissetrizes e perpendiculares. Então, elas vão dividir os ângulos ao meio e elas formam entre si ângulos de 90 graus, tá? E quando você traça as duas diagonais, todos esses triângulos aqui, ó, são congruentes, tá? Eles têm a mesma medida de lado e as mesmas medidas de ângulos. Retângulo. O paralelogramo retângulo, ele tem os ângulos internos e externos com a mesma medida, 90 graus. As duas diagonais AC e BD são congruentes, têm o mesmo tamanho. E elas formam aqui 4 triângulos, de 2 a 2, esse com esse, eles são isósceles e congruentes. A mesma coisa acontece com esse triângulo e esse triângulo, são isósceles e congruentes, tá? Bom, o quadrado, tudo o que vale para o retângulo e para o losango vale para o quadrado. Por quê? Porque todo quadrado é um retângulo e um losango, tá bom? Então, ele forma ângulos de 90 graus entre as diagonais, os seus ângulos internos são de 90
90 graus. As diagonais são bissetrizes, dividem os ângulos internos ao meio, tá? E aqui formam 4 ângulos congruentes e isósceles, beleza? Então agora vamos aqui ver o nosso exercíciozinho. Aqui a gente vai dar uma aprofundada, então presta bastante atenção. A figura seguinte representa o trapézio ABCD. Presta atenção que ele não falou se ele é retângulo, se ele é escaleno, nem se ele é isósceles. Não falou nada, tá bom? Os segmentos BF e AE são bissetrizes dos ângulos CBA e do ângulo BAD, respectivamente. Então, BF é a bissetriz do ângulo B e AE é a bissetriz do ângulo A. Bom, o que ele fala mais aqui? Ele fala que o ângulo CBA, vamos procurar o ângulo CBA aqui, ó. CBA é esse, mede 46. Então, a gente já sabe que aqui é 23 graus, porque BF é bissetriz, e aqui também é 23 graus. Tudo bem? E o ângulo BAD mede 68. Então, aqui é 34 graus. E aqui também é 34 graus, ok? O que ele quer saber? A medida do ângulo CEA. Então, esse aqui vai ser o nosso X. CEA é o nosso X. Tudo bem? Deixa eu fazer menorzinho aqui para vocês entenderem, que senão vai ficar muito bagunçado. CEA. Ótimo, ficou melhor. Aqui é o valor que eu quero saber. Bom, o que a gente pode começar fazendo aqui? Ó, esse aqui tem um triângulo, vendo? Se aqui é 23 e aqui é 34, obrigatoriamente esse ângulozinho daqui vai valer 123, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 123. Se esse ângulo todo mede 46, esse ângulo aqui, o ângulo C, é suplementar dele. Lembra que os ângulos consecutivos são suplementares. Então, esse ângulo mede 134. Aqui é 123, então esse ângulo é suplementar dele, ou seja, ele mede 57 graus. CB, vamos colocar aqui um Z, sei lá. CBZE é um quadrilátero. A soma dos seus ângulos internos é 360. Então, vamos lá. 134 mais 23 mais 57 mais o ângulo X, que é o que eu quero saber, é igual a 360. X vai ser igual a 360 menos 214, que é essa soma toda que dá aqui. Logo, o valor do X é 146 graus. Beleza? Segundo exercício, fala o seguinte: a imagem a seguir é de um envelope com formato de um retângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, ó, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Isso é um retângulo, tá? Aqui também é W, beleza? No envelope foram marcados alguns dos ângulos formados pelas dobraduras nas diagonais. Considerando as informações contidas na figura, determine os valores de x, y, w e z. Lembra que esse lado aqui no retângulo é paralelo a esse, ok? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo de 42 graus e o ângulo de y mais 30, eles são congruentes, porque eles são alternos internos. Então, eu vou achar o y primeiro. Y mais 30 é igual a 42, iguais, ok? Y é igual a 12. Pronto, achei o primeiro valor. Aqui eu tenho que, se esse pedacinho é Z, né? Aqui também é Z. Se isso tudo é 90 graus, eu tenho que esse ângulo de cá é o que falta para 42 chegar em 90 graus. Ou seja,
Ele é 48 graus. Logo, achei o valor do Z, ó. Z também é 48. Lembra que no retângulo, esses dois ângulos aqui são congruentes e esses dois ângulos aqui são congruentes. Bom, vamos achar o W agora, ó. W mais 48 mais 48 é 180, beleza? W, porque aqui eu tenho um triângulozinho, ó. W é igual a 180 menos 96. Então, eu achei que o W é 84. Então, a gente já achou Y, Z e W. Falta achar o X, tá? O X tá exatamente aqui, ó. Se eu sei que esse ângulo é 42, esse ângulo aqui também é 42. Então, moleza, X mais 20, que é a medida desse ângulozinho aqui, mais o 42, tem que dar 90 graus, que é a medida do ângulo interno do retângulo. X, então, vai ser igual a 90 menos 62, e a gente acha o valor do X como 28, e os nossos exercícios foram resolvidos, ok? Qualquer problema, me procure no dia das aulas online, resolva os 2 exercícios da aula gravada. Beijos e fiquem com Deus.